Olá, eu estava aqui lembrando, quando eu tinha 17 anos, minha irmã, que é um ano mais nova que eu, chegou um dia em casa e foi pedir ao meu pai para ir a uma festa no antigo clube que tinha ali em São José dos Pinhais, e ele disse para ela que só iria autorizá-la a ir se eu fosse junto. Eu não gostava muito de festa e dessas coisas, mas para que ela pudesse ir, nesse dia eu fui. Então recebi ali meu convite, se preparamos e depois que os amigos dela chegaram, fomos para este lugar. Lembro ainda que antes de nós sairmos, alguém disse: mas será que ele vai conseguir entrar assim? E houve quem respondesse: vai sim, porque estamos todos juntos e todos vão entrar. E fomos então, chegamos até este clube e ali começou a entrar um por um. Chegando a minha vez, entreguei o meu convite ao segurança e ele disse: não, você não pode entrar. Eu lembro que alguns dos que ali estavam falaram: não, mas nós estamos todos juntos, deixe que ele entre. Ele falou: não, não pode entrar, vocês podem entrar, mas ele não poderá entrar. E assim os outros entraram e eu fiquei do lado de fora. E eu não pude entrar, porque ali no convite dizia traje social. E eu, naquele dia, fui de esporte fino, e por isso eu não pude entrar. Então, voltei para casa com o meu convite no bolso, e assim foi. E estou falando disso hoje porque, lendo aqui no livro de Lucas, tem uma passagem que vai falar mais ou menos ao que aconteceu lá atrás na minha vida. Diz assim, livro de Lucas, capítulo 15, versículo 23 em diante. Ali um homem, ele chega até Jesus e pergunta para o Senhor: são poucos os que se salvam? E Jesus então responde: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então veja que Jesus diz ali que nós precisamos lutar, que nós precisamos disputar para poder entrar por esta porta estreita. E então nós podemos perguntar: mas por quê? Nós lemos ali no livro de São João, capítulo 6, versículo 39 e 40, onde diz que a vontade do Senhor é que todo aquele que vê o Filho e crê tenha a vida eterna e o ressuscite no último dia. Então, se a vontade de Deus é que todos aqueles que veem o Senhor tenham a vida eterna, e nós sabemos que o convite de Jesus é universal. Jesus deu a oportunidade a todos aqueles que quiserem de alcançar a salvação, porque aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós. Ele fez por mim, Ele fez por você, para que todos nós possamos alcançar a salvação. E porque muitos não poderão? Ali no livro de São João ainda, capítulo 5, versículo 39 e 40, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São elas que testemunham, que comprovam de Jesus Cristo. Nós temos o convite de Deus e temos aqui
a palavra do Senhor, a orientação de como nós temos que nos preparar para aquele dia. E isso está ao alcance de todo homem. Nós podemos encontrar nas livrarias e ter em nosso lar para ler e para estudar a palavra de Deus. Como nos devemos preparar para aquele dia em que o Senhor vem buscar a sua igreja. Mas nós sabemos que a maioria tem tempo para tudo nessa vida, mas não tem tempo para ler, para aprender da palavra de Deus. E voltando então para o livro de Lucas, aqui quando Jesus estava explicando o porquê de que muitos procurarão entrar e não poderão, ele, através de uma história, ele explica para este homem, explica para mim e para você. Ele diz que naquele dia muitos estarão a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: não sei de onde sois vós. Triste palavra, né? Você bater a porta e a porta não ser aberta. E o pior, dizer a você que não conhece. E por que aconteceu isso? Veja que a insistência daquelas pessoas em dizer que faziam parte do povo de Deus. Eles dizem: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Então aqui eles tentam se justificar que o Senhor ensinava em suas ruas e que eles comiam e bebiam na sua presença. Mas a questão é, nós temos buscado aprender realmente do Senhor Jesus? Eu lembro que lá naquela época eu tinha o convite e ali tinha as regras do que era necessário para eu entrar. E eu não dei valor, não prestei atenção naquilo em que estava escrito. Então, mesmo de posse do convite, eu não entrei. E olhando para a palavra de Deus aqui, nós vamos ver que muitos têm andado junto com aqueles que estão se preparando, mas eles mesmos não buscam entender, não buscam conhecer a palavra de Deus. Apenas sabem que o Senhor está ensinando, apenas sabem que tem um povo se preparando. E então nós vemos ali, quando ele diz no versículo 27, e ele vos responderá: digo-vos que não seis de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então, por que, apesar de eles saberem que estavam ensinando, eles não poderiam entrar? Porque eles apenas caminhavam junto, mas não procuraram se preparar. Eles praticavam a iniquidade. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Eles rejeitaram as leis de Deus. Eles achavam que era normal errar, que é normal pecar, e é assim com a maioria da humanidade. Nós temos a palavra de Deus para que possamos ler, estudar e se preparar para aquele grande dia, do qual todos nós teremos a oportunidade de ser salvos, mas poucos o serão, porque não deram valor, não deram a atenção quando se tem falado em que se deve ler e estudar a palavra de Deus. Então muitos voltaram, tristes, desanimados, porque perderam a grande oportunidade de alcançar a salvação. Nós sabemos que o lugar está preparado, e lá naquele lugar não haverá choro, não haverá tristeza e não haverá dor. Mas para estes que rejeitaram se preparar, que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram o Senhor Jesus, as consequências serão tristes, porque eles irão para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, que a gente possa meditar nessa pequena história e abrir o coração para a palavra de Deus. Que a gente tenha
o desejo, a vontade de ler, de estudar e se preparar, porque nós sabemos que breve partiremos aqui desta terra. Um dia chegará a nossa vez e o lugar abençoado para o povo de Deus está preparado. Mas só aquele que deu crédito à pregação, só aquele que buscou ouvir e aprender da palavra de Deus é que será salvo. Que o Senhor te abençoe o seu lar, a sua família, e em breve estaremos aqui com mais uma história.